Mas agora a gente tem essa discussão do Supremo, tem essa questão dos parentes de ministros do STJ e do Supremo também, e a discussão sobre um código de ética para os tribunais superiores. E uma das pessoas que assinou esse código de ética é um dos principais advogados brasileiros, que é César Brito, ex-presidente da OAB Nacional e membro da Comissão de Juristas de Estudos do Poder Judiciário, criados aqui pela OAB São Paulo. César, muito obrigado por sua participação aqui, viu? Prazer te ver. Obrigado, Nassif, e obrigado por esse elogio, que é mais motivado por amizade íntima. Mas como você não é ministro do Supremo, você está livre para fazer. Estou livre aqui. Não tem impedimento, viu? É verdade. Então, a gente queria que você discutisse um pouco isso, César. A gente tem reconhecido falhas do Supremo, mas temos também sido muito críticos de uma campanha que visa apontar para ministros, mas enfraquecer o próprio Supremo. Como é que você está vendo esse atual momento? A sua dúvida é também a minha. O Supremo teve um papel, e tem um papel muito importante na democracia. Se não tivesse um Supremo Tribunal Federal, teríamos um golpe consolidado, e a ousadia do Supremo no Brasil é muito forte, inclusive na consolidação de direitos civis. E o ódio que a extrema-direita tem do Supremo, exatamente por essa importância que ele tem. E é por isso que isso é um tema complexo, para não parecer que, quando nós estamos discutindo ética, estamos sendo contra o Supremo, quando, na verdade, nós queremos fortalecer o Supremo, melhorando cada vez mais a sua imagem pela opinião pública. Sabe que a extrema-direita tem feito campanhas de macular a imagem do Supremo. Então, a ideia do Código de Ética é justamente melhorar esse relacionamento e mostrar para os ministros e para o Poder Judiciário que a sua importância é tão grande que, se for fragilizado, fortalece golpes. Esse é o sentido. Um outro esclarecimento, é que essa comissão foi constituída em junho do ano passado. Nem se falava no banco, não se falava na assunção das competências pelo ministro Toffoli. Então, não é contra o Supremo, não é por conta do Master, mas mais ainda por conta de uma outra discussão, que é os super salários, né, no Poder Judiciário. Sim. O Judiciário, não no Supremo, mas principalmente na primeira instância e no Judiciário, tem criado mecanismos de pagamentos que são absurdos. Você sabe, Tassif, quando o servidor público entra na Justiça, recebe dos últimos 5 anos. Quando o Judiciário decide, tem retroativo de 10 anos, 15 anos, juros judiciais em decisões administrativas, faz com que eles ganhem milhões. Então, a ideia inicial era muito destinada na questão do supersalário e também numa decisão que nos preocupou, aí do Supremo, quando ele permite, quebrando uma tradição histórica da magistratura, não do Brasil, da magistratura mundial, de que os parentes não podem advogar nos tribunais. Então, esses dois elementos fizeram com que nós estudássemos a proposta de reforma, que é muito típico da OAB. Na emenda que fez a reforma do Judiciário e criou o CNJ, teve uma participação ativa da advocacia. Então, esse foi o sentido em junho. Quando nós concluímos o Código de Ética, claro, veio esse momento do Banco Master e pareceu que nós estávamos fazendo a proposta por conta desse caso, e não... Bom esclarecimento, César. E como é que vocês chegaram a conversar? Nesse momento, o clima está meio pesado para conversar com o Supremo, né? Mas já tem algum retorno de... Veja, até para esclarecer mais, por exemplo, quando eu recebi o convite do presidente da OAB São Paulo, e olha o cuidado do presidente da OAB São Paulo, ele faz: César, eu vou trazer todos os pensamentos, inclusive, que são conflitantes. Você coloca 2 ex-ministros do Supremo, que têm uma visão de magistratura, com 2 advogados que têm visão de advocacia. Você coloca 2 ministros de Justiça que foram antagônicos no golpe da presidenta Dilma. E 3 professores da universidade. Você vê como se buscou fazer um código buscando todos os pensamentos. Então, esse foi o sentido. Então, nós apresentamos ao ministro Fachin, ao presidente Fachin, que já vinha falando sobre isso anteriormente, que várias pessoas já estavam falando anteriormente, e para pelo menos provocar o debate. E esse é o sentido, provocar o debate.
E tem uma frase de Fachin que eu acho muito importante, que ele diz assim: nós temos que fazer autocontenção, senão vão fazer, quer dizer, senão o Congresso vai fazer. E o Congresso, quando fizer, vai ser com essa visão de ódio ao Supremo Tribunal Federal pelos acertos, de ódio porque implementou a democracia, de ódio porque está controlando as emendas secretas. Então, não pode ser feito por eles. Então, por isso, essa ideia também é uma ideia de trazer um debate que permita ao Supremo se autoconter. Isso é um pouco da ideia do Código. É isso, é isso. Não, e quando você pega a campanha, eu tenho escrito um pouco sobre isso, eu estava fazendo um comentário inicial, você pega alguns problemas, no máximo são problemas éticos, e transforma em problemas penais. Então, por exemplo, o ministro Lewandowski, que não podia ter aceitado ser advogado do Banco Master antes de saber quem era o Banco Master. Olha, ele estava fora, cumpriu o período que tinha que ficar afastado, daí entra no Banco Master, daí vira ministro, larga a ação dele, e toda a ação da Polícia Federal contra o Banco Master foi na gestão dele. Não tem, você tem a prova dos Dove aí, ué. Não tem como ir contra, né? Mas esse jornalismo de insinuações também acaba corroendo muito a imagem, né, César? Se você for olhar, ele é feito primeiro pelo Banco Central, que é nomeado o presidente do Banco Central por Lula. Então, depois você tem o Ministério da Justiça, que tem o comando da Polícia Federal, com o superintendente nomeado por Lula. Então, você vai dizer que como se fala de que essa investigação é uma investigação que não é de interesse do governo, não era interesse do ministro, do ex-ministro Ricardo Lewandowski. Claro que sim, mas é justamente esse debate político, ideológico, que tem atrapalhado muito o Brasil, traz esse tema. Na CFI, a gente pensou muito sobre isso também. Se apresentaríamos esse código agora. Teve umas críticas que eu acho interessante. Assim, não se pode colocar fervura no que já está quente. Mas aí também disse, olha, se a gente deixar calmaria, não vai ter um código de ética. E se não tiver um código de ética, um debate sobre a ética, o Supremo vai continuar se desgastando perante a opinião pública. Ou publicada, melhor dizendo, né? Não, é um ponto... Agora, César, como fazer, digamos... Porque você tem uma discussão aí sobre essa ação dos familiares, aí, muito no STJ também, que é o seguinte, de um lado não pode ter o privilégio aí, mas de outro lado você não pode impedir o trabalho desses escritórios. Qual que é a linha que separa aí a ética do direito ao trabalho aí? Você bem lembra que esse debate não é novo. Quando eu estava na presidência da OAB, esse debate veio. Eu sempre compreendi assim, que a assunção de alguns cargos públicos ele gera restrições familiares. Ninguém é ministro compulsoriamente. Ele é ministro porque quis ser. É o primeiro ato, eu quero ser. Então, ao querer ser, ele sabe que tem que ter algumas restrições familiares. Aliás, o próprio Código Civil sempre fala isso, né, das restrições. O que é que a OAB tinha decidido, tinha orientado nessa época? Porque também estava existindo uma outra parte que era interessante observar. Os tribunais são decididos, vários processos são decididos por um voto, e alguns eram contratados para provocar o impedimento do ministro que pensava diferente, e aí mudar o resultado. Então, ele era contratado para impedir, não era contratado para julgar, para impedir o julgamento. Então, o que é que a OAB orientou naquela época? Eu acho que é uma orientação correta. Se o advogado, o parente advoga nas instâncias que não é do tribunal, quando o processo chega para o tribunal, o ministro é impedido. Mas se o processo já está no tribunal, o advogado, o parente, não pode advogar. Então, você tem a solução nesse sentido. Se eu advogo na base, eu impeço o julgador. Se for oposto, eu não entro para fazer impedimento. Tem um caso, eu não vou dar o nome do ministro, porque eu acho que ele foi enrolado pelo genro dele aí, mas tinha uma ação, acho que em relação a um governador, ex-governador do Distrito Federal, e o ministro em questão, o sogro do advogado, ele pegava a lei da ficha limpa em tudo e não deixava passar em branco. Então o advogado procura lá o político de Brasília e fala assim, se você me contratar como advogado, meu sogro vai se considerar impedido e não vai votar contra você. Então,
É isso mesmo. Ou seja, tem muita malandragem. Foi isso, Nassif, que gera impedimento lá. Lá teve um caso também que eu achei muito interessante, que a presidenta do Tribunal Eleitoral, lá em Sergipe, ele faz uma coletinha para dizer: olha, vocês estão contratando meu sogro, meu genro, para provocar meu impedimento. Eu quero avisar vocês que, se vocês contratarem, eu não vou me jogar impedindo e já voto contra. Ou seja, não contratem o meu genro. É parente a serpente, às vezes, viu, É César? isso mesmo. Então, as normas é um pouco. Às vezes você diz o óbvio no Código de Ética. Você colocou uma questão muito importante. E alguém já disse: o Código não está falando em punições penais, punições cíveis. Ela é uma orientação ética. Se a violação que o ministro comete tem reflexos criminais, aí é outro problema que o Ministério, a Procuradoria da República faz. E se for para gerar um impeachment, é o Congresso quem faz. O Código traça normas de conduta. Olha, recomenda-se isso, recomenda-se que não faça. Um pouco... E às vezes dizendo óbvio: o ministro não pode falar sobre os processos que está sendo julgado, o ministro não pode participar de seminários promovidos por quem julga, do que tem interesse econômico. Você vê, são regras que são óbvias, que não é só aqui no Brasil, né? Tem na Alemanha, tem em tudo que é lugar. E agora aconteceu nos Estados Unidos exatamente por conta desses conflitos de interesse. Essa questão das viagens, essas boca livres, né, em Londres, isso e aquilo, estão contemplados também aí nesse manifesto de vocês? Tá, sim. Na parte de seminário, o que é que a gente diz? Claro que não vai pedir que os ministros participem de seminários, mas não pode ser, primeiro, patrocinados por quem tem processo a ser julgado. Isso tem acontecido, às vezes, alguns bancos, e não falo só do Supremo, não, estou falando dos tribunais superiores. Você tem uma causa que interessa o banco, aí o banco promove um grande encontro com vários palestras. Então, essas estão vedadas, e se tiver transporte, só pode ser transporte pago pelo patrocinador e publicizado. Então, a publicidade é que é importante. Você não pode permitir... Aí tem um debate sobre os ministros receberem advogados e as partes para despachar. Claro, a democracia fala isso. O judiciário não pode ser fechado para o despacho. Então, você tem que despachar. Pode receber advogado, pode receber a parte. Só torne público. Então, a gente só quer que torne público isso. Aliás, alguns ministros já fazem isso. Eles têm uma agenda pública para dizer: recebi tais e tais pessoas. Então, o Congresso, o projeto procura uniformizar esse tipo de regras. Então, é um pouco nessa linha que nós estamos colocando. César, é importante ver o poder que é dado a certos veículos por esses escorregões aí. Porque o veículo, o que ele faz? A Lava Jato aí, você teve muita impropriedade cometida por ministros, lá até coisas muito graves lá, que passaram em branco. Por quê? Porque o ministro era aliado da Lava Jato. Eu lembro quando a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência, saiu uma nota numa coluna do Globo lá: ministra Carmen Lúcia comprou uma casa assim, 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 assado. Nem sei se era irregular, se não era, mas claramente com um intuito de ameaça. Ela se enquadra, desaparece a nota. Ou seja, cria uma vulnerabilidade para o Supremo aí que é terrível. Né? E é por isso, Nassif, por reconhecer a importância do Supremo, e nós somos muito gratos, tem que ser muito grato ao Supremo brasileiro. Não só porque evitou e reagiu a um golpe público que inclusive que matar um dos seus ministros, mas por algumas decisões. Por exemplo, nós estamos agora discutindo, hoje é o dia da visibilidade trans. O Supremo tem uma decisão muito importante sobre isso, que é o reconhecimento da união homoafetiva. E agasalhando esse tema que é muito bonito, né, que é da desembargadora Berenice, que o que une é o afeto, né, e não é só o sexo, e é uma decisão reconhecida pela ONU, no documento histórico da ONU, está a decisão do Supremo. Então, o Supremo ele tem um papel muito importante, e a gente não pode descredibilizar. E aí estavam utilizando todos esses fatos para desacreditar o Supremo. Então, a nossa contribuição é muito mais para reforçar o Supremo, infelizmente, num período de muito combate. Aliás, nós estamos quase anos nesse combate. Lembra que 4 anos atrás alguém disse que um cabo soldado fecharia o Supremo. Então, não é um assunto absolutamente novo.